Olá, sou o Klaus Allers, sou administrador e empreendedor e o meu negócio é viver, aprender e empreender. Às vezes dá muito valor do aprender sentado lendo livros. E eu acho que o Brasil falta muito conhecimento e prática mais técnica mesmo, sabe? Ontem mesmo eu estava conversando com meu filho, eu falei, poxa, você já tinha que ter desmontado o motor de um carro, por exemplo. A teoria, ela vem da prática, claro. E não é o contrário. Né? Geralmente você transforma, né, em documento o que você vê acontecendo ali através de testes e tentativas. Tudo no mundo, né, tem essa relação com o trabalho, de você estar construindo alguma coisa, essa parte mais prática, sabe? Eu acho que falta muito isso para as pessoas, isso traz um aprendizado muito grande. O esporte, né, e o triatlo, eu acho que está ensinando muito isso para mim, e você vê na prática, é que você pode não estar fazendo nada hoje. Você fala, coloco uma meta, é óbvio que você não vai fazer no estalo de dedo em uma semana, mas dentro do prazo ali, que é uma metodologia, todo mundo consegue fazer, sabe? E não é puramente motivação. Motivação é importante? Beleza. Mas tem que ter uma agenda, sabe? Sim. Agenda de trabalho, todo dia você vai fazer aquilo e você seguindo aquela rotina, tendo ali perseverança, né? E você acaba fazendo o que você não imaginaria que faria um tempo atrás, sabe? Eu acho bem legal isso. Klaus Allers se formou em administração de empresas pelo IBMEC e em panificação de fermentação natural pelo prestigiado The French Culinary Institute em Nova York. E sendo um apaixonado por panificação, voltou ao Brasil com um desejo: produzir pães de alto nível a preços mais acessíveis. Assim, ele mesmo decidiu pôr a mão na massa, apostando no conceito de otimizar recursos e conter desperdício, investindo em pequenas lojas, no estilo passou, comprou, levou. Com todos esses recursos, em 2018, o primeiro sonho se tornou realidade e nasceu a Nema Padaria, no Rio de Janeiro. Hoje, a Nema já conta com diversas lojas espalhadas por todo o Brasil. Seja bem-vindo ao Qual é o Seu Negócio, Klaus. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande estar aqui. Obrigada. Para a gente começar, a gente sempre começa falando de trajetória. Como é que tudo isso começou, né? Esse desejo de ter uma padaria, né? Esse sonho, esse vínculo todo tem uma origem familiar, tem memória afetiva ou não? Você foi descobrindo isso ao longo da sua vida? Eu sempre gostei muito de culinária, desde criança. E engraçado que, coincidentemente, depois que eu vim a ter a padaria, né, eu comecei a perceber, lembrei que quando eu era muito novo, um tio meu, com quem eu tinha uma relação muito boa, e com a minha tia, né, a esposa dele, que eu tinha uma relação bem interessante na área de culinária, que ela adorava cozinhar, ela gostava que eu cozinhava na casa dela já pequenininho. E esse meu tio durante um bom tempo, ele teve padaria. Olha. E às vezes eu ia para lá brincar, eu participava do dia a dia da padaria, que eu estudava num colégio, numa outra cidade, e eu ficava na casa dele e dormia algumas noites lá. Aí acordava de manhã, ia ver a operação da padaria, e assim, eu acho que pode ter tido uma influência subconsciente, que não foi uma coisa que foi pensada ao longo da minha vida, depois que eu resolvi empreender em padaria, mas eu acho que pode ter uma relação. Não foi racional, né? Exato. E empreender vem de família, porque você tem pai empreendedor, tios empreendedores. Sim. Assim, eu acho que o maior empreendedor, assim, que quando vem à minha cabeça da minha família foi meu avô, né? Que até o meu nome é de origem alemã. Ele que escolheu, na realidade. Meu avô veio da Alemanha e eu sempre, desde criança, achava interessante que eu ouvia a história dele, que ele saiu da Alemanha, era formado em agronomia e veio para o Brasil antes da Segunda Guerra, um pouco antes, que ele trabalhava como engenheiro agrônomo e também participava de movimento político. E na época, antes, eu acho, de começar, quando o movimento nazista começou a tomar forma na Alemanha, ele percebeu que ia ganhar poder e resolveu sair da Alemanha e foi para o Brasil sem nada, mala e cuia. Chegou no Brasil... Jovem. Não, aí eu achava que ele tinha ido muito novo no Brasil. Quando eu fui ver, ele chegou no Brasil, hoje em dia jovem, né? Sim. Eu me considero jovem, estou mais velho que ele quando ele veio, mas ele veio na época com 43 anos e sem falar português. Não sabia nada de português, chegou aqui na cara e na coragem, não tinha parente. E depois que ele veio para cá, ele acabou que no final da vida dele, quando ele faleceu, ele era dono de um
posto de gasolina e um restaurante. Ele acabou virando, entrando para a área do comércio, ou seja, um grande empreendedor, né? Sim, muito bom. Bom, a Anema, ela combina praticidade, sustentabilidade, né, num modelo de negócios muito diferenciado, né? Como é que foi isso, né? Conseguir combinar, né, esses dois atributos num negócio relativamente simples, que é a padaria. A gente faz pão há mais de 2000 anos, né? Como é que foi esse processo? E se você tiver algum exemplo, assim, para nos dar, para mostrar como é que isso é na prática, se puder compartilhar. Então, eu assim me interessei, voltando até um pouco da história, né? Eu sempre gostei de culinária, resolvi, o meu primeiro negócio, meu grande assim, desafio, foi uma empresa familiar que passou por um processo de quase falência no interior. Era uma empresa que era do meu avô. Esse posto de gasolina. Exato. Né? Passou para o meu pai. Eu, na terceira geração, peguei uma situação bastante difícil. Fui ajudar meu pai e minha família a recuperar o negócio. E acabou que eu consegui tirar o negócio do vermelho, vamos colocar, através da alimentação, que foi através da culinária. Que lá tinha um restaurante. E depois resolvi, isso é no interior, resolvi voltar para o Rio, que eu me formei no Rio. Você já estava formado nessa época? Nessa época eu tinha me formado, tinha terminado o curso de design, terminei a administração, fui para o design gráfico. Que bacana. Aí voltei para a parte de gestão. E quando eu consegui recuperar a empresa, decidi voltar para o Rio de Janeiro e falei, vou empreender no Rio com algum negócio de alimentação, que já era a minha área de atuação, e resolvi fazer um curso de panificação voltado para alimentação saudável, que também sempre gostei dessa área de alimentação saudável, e resolvi fazer um curso. Na época, meu filho estava com 2 anos, eu tinha um sonho de fazer um curso de culinária no exterior, e o curso de panificação era o que mais se adequava ali às minhas possibilidades no momento. Sim. Aí fiz o curso de panificação, e no Rio, pensando já em empreender com padaria no Rio. Durante essa época eu rodei muito o mundo, em feiras, workshops, e o que me incomodava muito quando eu ia para a Europa principalmente, e na Alemanha. A Alemanha é hoje o país que é a maior cultura de panificação. Muita gente acha que é Itália ou França. E quem está na área e conhece, os alemães são reconhecidos como os maiores panificadores do mundo. Tanto por quantidade de pão que eles produzem, variedade e até mesmo a capacidade técnica. E me incomodava muito que eu rodava por lá, via esses pães que eu aprendi a fazer de alta qualidade e com preço super acessível. E aqui? E aqui era muito caro. Eu falava, gente, por que a gente não pode ter esse pão aqui no Brasil para a gente consumir no dia a dia, sabe? E foi isso, aí foi amadurecendo, né? Quando eu encontrei meu sócio atual, a gente resolveu colocar essa ideia para rodar, que foi um gapzinho de tempo, que eu me formei em panificação em 2010, comecei a empreender com padaria tradicional a partir de 2012, e em 2018 que o projeto da Anema surgiu. Que incrível. Então você teve uma passagem pela panificação mais tradicional. Mais tradicional, sim. Botou a mão na massa, né? Sim. Para ver qual era mesmo. A gente tem que, eu sempre falo, né? Isso aí em qualquer área, né? É importante você aprender tecnicamente, dominar, aprender, ter a base técnica para você poder saber cobrar, saber puxar melhorias, né, claro, junto com a equipe. Isso aí sempre ajudou muito. Sim, muito bom. Você falou em tecnicamente, né? E você tem uma trajetória técnica com a administração, em gestão, e tem também um pouco o lado criativo, porque a gastronomia faz parte da indústria criativa, né? Conjugar também esses dois lados do cérebro é desafiador. Mas o que eu queria que você falasse pra gente é como que a formação em administração, que é a sua primeira, né, e o que nos liga, como é que ela, e como, né, te influenciou nessa sua jornada e atualmente também na sua prática profissional? Eu acho que, assim, o maior ganho que eu tive na época da faculdade, quando me formei no IBMEC, foi a base financeira, sabe? Eu acho que eu sempre, quando eu comecei a empreender muito novo, né, com 14 anos eu comecei a trabalhar com a família, 13, 14 anos, e me incomodava muito eu não entender dos números do negócio. Para mim, aquilo ali eu olhava, achava muito difícil, eu falei, poxa, eu preciso aprender finanças. Aí, com 14, 15 anos, comecei a estudar por conta própria, gostei muito dessa área, e quando eu estava com 18, 19 anos, eu ainda morava no interior, né? Estava fazendo faculdade até na rural. Sim. Aí eu falei, eu vou parar de trabalhar com a família, que às vezes é muito conflituoso, não estava satisfeito na época. Eu sempre fui muito ambicioso também e pensei em trabalhar no mercado financeiro. Foi aí que eu fui para o IBMEC. Sim. Aí pesquisei um pouco, vi que o IBMEC estava nascendo naquela época, todo mundo
acreditando muito que seria uma faculdade muito boa e acabou que foi o que eu imaginava mesmo em termos de base financeira, sabe? Eu acho que me ajudou muito e é o que eu recomendo até para todos os donos de negócio, primeiro entender finanças. Sim. Porque uma empresa, né, tá ali para gerar resultado. Eu acho muito importante isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Tem que saber para onde está indo. E hoje é aquele negócio, você falou sobre criatividade, né? Às vezes as pessoas, eu me acho assim criativo, adoro trabalhar com artes, sabe? Fiz design gráfico, tenho uma influência forte da minha mãe que pinta porcelana. Quando eu era criança, eu trabalhava junto com ela, fazendo alguns trabalhos manuais. E, assim, eu acho que no mundo dos negócios, quando vem, né, o trabalho ali, você tem que fazer coisas que, às vezes, muita gente não domina e você não pode escolher. Porque o financeiro é o que vai fazer o negócio, é o entendimento financeiro que vai fazer o negócio criar base. Se sustentar, né? Exato, tempo, exato. Né? Aí eu acho que a União está um pouco nisso, sabe? Assim, você falando sobre criatividade, hoje o maior prazer que eu tenho é estar analisando modelos de negócios e a gente tenta, de uma forma até criativa, né, pensar ali na sustentabilidade financeira dele, sabe? Como é que faz para... Como é melhor, ou seja, exige, eu acho, uma boa... Sim, muito bom. Isso que você falou, porque geralmente a gente associa a criatividade com a pintura da porcelana, né? Com as artes plásticas. Mas não, para sair do outro lado, né? No dia a dia de um negócio, há que ser muito criativo. E o brasileiro é criativo, né? Por natureza. Exato. Então, acho que foi muito bom essa lembrança, né? De que, olha só, precisa de criatividade para olhar novos modelos de negócio, antigos modelos de negócio, para a coisa poder... parar de pé. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre propósito. Aqui o nome do programa é Qual é o seu negócio? Né? E sempre fazemos essa pergunta. O que te move? Né? Qual é a sua causa? O que faz o Klaus pular cedo da cama? Eu sei que você acorda cedo. Todo dia, né, para continuar nessa sua jornada. Hoje o que me faz pular cedo da cama é o treinamento para o triatlon, né? Que é bem duro, mas eu adoro. Gosto de desafio. E meu propósito, eu acho que está bem, assim, tem muita relação até com esporte, eu vejo no esporte isso. Eu tenho uma motivação muito grande em aprender coisas novas, viajar, conhecer pessoas novas. Eu sou apaixonado por gestão, por negócios, ou seja, a minha cabeça nunca descansa com relação a isso, sabe? Muitas vezes a pessoa fala, eu considero que eu quase não folgo, porque eu penso em negócios o tempo inteiro. Todo. E eu agora aprendi a enxergar isso de uma maneira até menos preconceituosa, sabe? Porque se eu gosto de fazer, porque, sabe? Por que preconceituosa? Não, porque às vezes você fala assim que dá um tempo para descansar. Sim, claro. Organizar o tempo, né? Exato. E a gente está sempre ligado. Às vezes eu saio de férias, durante as férias ali, é óbvio que eu não exagero, eu tenho os momentos de estar com a família e tal, mas às vezes estão ali, trocam uma mensagem de uma coisa que uma pessoa pergunta, sabe? A criatividade também está aí, né? Você ter os olhos para enxergar. E aí, falando em termos de propósito, assim, eu sou motivado por conhecer novos negócios, rodar o mundo, ensinar as pessoas. Eu acho que tudo quanto é teste que eu faço fala com o meu perfil de professor. Olha. E eu tenho uma paixão muito grande por isso também. Eu me acho paciente nesse sentido de explicar as coisas e compartilhar e ter o prazer de ver as pessoas podendo crescer com alguma coisa que eu tenho oferecido de conhecimento, principalmente, né? Acho que é o que me dá mais prazer, assim. Sim. Interessante essa coisa do esporte. Já passaram por essa cadeira, né? Outras pessoas que têm a prática do esporte muito viva. Você vê a conexão entre, né, a sua atividade de treino, né, e a prática empreendedora? Demais. Eu sempre gostei de esporte e agora, especificamente fazendo triatlon, tá um pouco na moda até agora, né? Você vê a quantidade de gente, que é uma coisa boa, muita né? Gente, muito bom, porque muita gente reclama das redes sociais, aí você vê o lado positivo, porque muita gente está sendo influenciado hoje a começar a correr, a começar a pedalar, a nadar e fazer esporte, e as redes sociais eu acho que tem uma influência muito grande nisso, é o lado positivo. E eu acho que tem tudo a ver, principalmente com o triatlon, porque a gente faz 3 modalidades. E empreender, são muitas modalidades? Exatamente. 3 modalidades. Para fazer uma prova, a gente tem que se dedicar, é cansativo, e eu acho que tem que ter muita perseverança, porque chega uma hora que você está cansado para conciliar com o trabalho e família, então é complicado, né? Sim. E aí, na hora que você pensa em desanimar, parece que você ganha mais uma força e se acostuma também com aquela dificuldade, sabe? Eu acho que fala muito com o mundo dos negócios. O principal que eu acho até interessante, porque
o esporte, né, e o triatlo, eu acho que está ensinando muito isso para mim, e você vê na prática, é que você pode não estar fazendo nada hoje, fazer nada. Você fala, coloca uma meta, é óbvio que você não vai fazer no estalo de dedo em uma semana, mas dentro do prazo ali, que é uma metodologia, Sim. todo mundo consegue fazer, sabe? Consegue avançar, né? Consegue avançar. E é aquele negócio, e não é com puramente motivação. Motivação é importante? Beleza. Mas tem que ter uma agenda, sabe? Sim. Agenda de trabalho, todo dia você vai fazer aquilo, e você seguindo aquela rotina, tendo ali perseverança, né? E você acaba fazendo o que você não imaginaria que faria um tempo atrás, sabe? Eu acho bem legal isso, tem muito a ver. Tudo a ver. O dicionário de hoje é Food Tech. A tecnologia vem transformando a alimentação de verdade. Hoje, a comida que chega na nossa mesa foi impactada pela tecnologia desde o campo, com monitoramento avançado das condições do cultivo, até as embalagens mais sustentáveis, que impactam menos o meio ambiente. São numerosas as possibilidades de transformação. E isso envolve diversas disciplinas, da química às tecnologias digitais mais avançadas. Tudo isso para desenvolver novos produtos, rastrear a produção, reduzir desperdícios e, claro, melhorar a eficiência e a conveniência no processo de compra. E a melhor notícia é que o Brasil tem grande potencial competitivo nesse jogo. Klaus, para a sua jornada, né, de transformação, né, da sustentabilidade, praticidade, você usa muita tecnologia no seu negócio? Então, hoje, na NEMA, né, nosso negócio, onde eu acho que a tecnologia pode ajudar muita gente ainda, que a gente está procurando bastante solução, é para embalagem, né? Porque a gente usa plástico, papel. Eu tive até uma notícia boa agora essa semana que eu consegui arrumar um plástico biodegradável para a gente poder embalar os pães, porque a gente já tentou trocar para papel, só que tem questões funcionais também nisso, que o cliente entendeu, quer ser atendido, sabe, para você poder embalar um pão e manter a qualidade dele. E a gente recebe algumas assim, observações de clientes, poxa, assim, que é uma solução para isso, a gente está buscando, sabe, já conseguimos uma agora, e isso aí eu acho que vai evoluir muito. E hoje uma das grandes assim, objetivos nossos, nos tornando uma rede, é justamente para poder ganhar massa crítica e buscar soluções, porque tem muita tecnologia hoje que é importada e você tem que ter volume para poder conseguir trazer e baratear, sabe? Sim. E nesse ponto, assim, a gente depende de volume, aí tem que ter uma rede muito grande. Sim. A mesma coisa se aplica à energia, sabe? A padaria é um negócio muito intensivo em energia. Energia elétrica, sabe? A gente vai fazer um investimento agora em criar uma usina para as nossas lojas de painéis solares, para as lojas próprias. Sim. Que é uma coisa bem legal, além de ser um investimento financeiro interessante. E lá fora também, mais uma vez, tem várias empresas na Europa que têm fornos de altíssima tecnologia, que tem um gasto bem menor de energia elétrica. Só que para chegar aqui não é tão acessível ainda, sabe? E eu acho que essa parte de tecnologia na alimentação, né, ela está em franca expansão, toda hora tem novidade. Na parte de ingredientes, a gente acaba que um dos nossos princípios é usar poucos ingredientes, aí a gente acaba não utilizando muita tecnologia, porque a gente faz tudo todo dia, não usa conservantes, né? E na área de tecnologia vem muita essa questão de aditivos, conservantes, e nossos produtos hoje a gente trabalha numa linha de tentar ter menor quantidade de conservantes artificiais, né, ou sintéticos possíveis, trabalhar dentro de conservantes mais naturais. Por exemplo, pão de fermentação natural, ele ajuda, tem o shelf life prolongado por ser um pão um pouquinho mais ácido e ajuda a evitar de dar fungo, sabe? Ou seja, um conservante natural. Que interessante. E na própria, né, fermentação ali, isso aí é criado. E protege o alimento. E acaba protegendo o alimento. Muito bom, muito bem. Bom, a NEMA hoje está presente em várias cidades, né? São dezenas, né, de lojas e em ambientes totalmente diferentes, com culturas próprias. Como é que foi esse processo de expansão? Vocês precisaram adaptar processos, produtos, para atender ao consumidor dessas localidades? Então, hoje a gente está com bastante loja, temos 25 lojas, a maior parte está concentrada no Rio. E a nossa expansão foi uma expansão com uma pegada muito empreendedora também, que a gente não esperou estar com tudo pronto para poder crescer. Isso foi um ponto até que a gente compartilhou muito, que a gente tem lojas próprias,
uma boa parte agora de franqueados. E a gente sempre conversou com os franqueados, olha, nós somos uma empresa nova ainda, vocês estão vindo, o franqueado vem procurando um investimento, um retorno sobre investimento. A gente falou, mesmo com a formatação agora estando no início, né, falta muita coisa para a gente desenvolver ainda, o importante é que a gente consegue entregar para vocês o principal, que é o retorno sobre investimento, né, fora a paixão, é óbvio, pelo negócio, que a gente, no processo seletivo, acaba identificando o perfil de cada um. E a gente teve esse crescimento bem estilo empresa empreendedora, sabe? Crescemos rápido, agora estamos numa fase que o planejamento estratégico até de 2025 vai ser numa parada desacelerada para deixar a casa mais arrumada e voltar a crescer com a mesma intensidade que a gente cresceu nesses últimos 2 anos. E assim, a adaptação a gente ainda não teve, não tivemos muitas adaptações. O que a gente faz é se adequar em algumas regiões que são mais distantes, às vezes não consegue chegar a matéria-prima, alguma matéria-prima específica, a gente arruma um fornecedor local, né? E a gente também, nosso modelo de negócio é bem enxuto, sabe? Tem poucos itens. Acho que essa é uma grande força de vocês. Exato, exato. O que ajuda você superar esses problemas de maneira mais fácil, até eu acho. Porque a produção é feita na própria loja, não. Vocês não têm uma indústria... Não. Cada loja tem a sua produção, que é um dos princípios até que a gente trabalha muito com a filosofia Lean, né? Que eu sempre falo de Lean, o pessoal fala, sou o maníaco do Lean, tudo eu falo de Lean. Porque quem me conhece vai ver essa entrevista agora e falar aqui, vamos ver que eu acho que ele ia falar de Lean, né? E um dos princípios do Lean é descentralização e para poder a gente conseguir agregar o máximo valor para o cliente, ou seja, a gente tem menos gasto com logística, está tudo fresquinho, tudo feito na hora lá para o cliente. Muito bom. Muitas vezes a empresa ela impacta a vida do seu consumidor, não só pelo produto que consome, né? Não só pelo pão que você vende, mas também por aspectos culturais, né? Você percebe isso na NEMA, essa cultura que você acabou de dizer, né? São poucos produtos, né? Vocês têm essa ambição, né, de transformar o mercado consumidor, impactar a cultura do consumo de pão? Ou não? Isso é coisa da minha cabeça. Não, assim, eu acho que, como eu te falei, né, um dos pontos assim que instigaram a gente pensar na NEMA foi justamente conseguir trazer um produto fresco todo dia de panificação para o cliente que se importa com isso, sabe? O produto, vou dar um exemplo da bisnaguinha, a gente falou agora há pouco ali sobre a bisnaguinha. É um produto que geralmente você tem no mercado só industrializado, que geralmente vem cheio de conservante, são mais assim, pobre em nutrientes, utilizam matéria-prima de baixa qualidade, às vezes gordura hidrogenada. A nossa bisnaguinha ela é feita com a receita clássica do brioche. Aí leva ovo, manteiga, farinha, sabe? Fofinha. Exato, e a nossa ideia sempre foi essa, eu acho, que é uma inovação através da simplicidade, né? E tem muita gente que se importa com isso, né? O pão mesmo de fermentação natural, que é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, um produto principal, eu acho que os clientes que consomem esse pão são pessoas que estão preocupadas, sabe? Com bem-estar, eu acho que tem um pouco essa ligação ainda, e não é um pão ainda que é um produto nichado, né? Que tem a tendência de crescimento, que eu acho que não é moda, e a gente acaba mudando o mundo desse jeito. E com um produto com preço acessível, que eu acho que essa é a grande barata de vocês, né? É um produto de extrema qualidade, mas com um preço muito competitivo. Que é para ser para o dia a dia, né? A pessoa consumir todo dia como se fosse um pão, né, que ela compra no supermercado. E está do lado da casa da gente, né? Exatamente. A padaria está perto da casa da gente. Muito bom. Se você tivesse que ter uma conversa com aquele Cláudio de 14 anos, não é nem o que foi estudar no BMEC, não. Aquele que estava lá inquieto, né, no caixa da empresa, querendo conhecer um pouco mais de finanças, que conselho você daria para ele? Hoje, o Cláudio de hoje. Eu não sei se é porque eu gosto muito de viajar, eu já acho que eu viajo bastante, mas eu acho que eu deveria ter viajado mais. Porque esse processo de você, eu acho, rodar o mundo e conhecer pessoas novas, eu acho que é o que mais abre a mente da gente, sabe? E eu acho que isso assim, seria um conselho que vem de imediato na minha cabeça. Você perguntou agora, eu falei, eu acho que seria viajar mais com esse olhar, sabe? De apreciar a beleza dos lugares, tanto as belezas naturais quanto a arquitetura, conhecer pessoas, observar modelos de negócio, que isso é uma coisa que está
dentro de mim parece uma coisa natural e eu acho que assim seria um conselho que veio na minha cabeça de primeira. Sim, muito bom. E o que você gostaria de ouvir hoje daquele Klaus de 14? O que você precisaria ouvir desse menino de 14 anos? Essa pergunta é mais difícil, mas vamos lá. Até porque o Klaus é o mesmo, né? Ele não mudou, né? Ele está mais experiente, mas é a mesma pessoa. É engraçado você falar isso que eu fico pensando, né? A gente vai envelhecendo, né? Mas na realidade a mente da gente parece que não envelhece. Aí... A gente vai ficando mais afiado com o tempo. Exatamente. E o Klaus, falando para o Klaus agora, eu acho que ele falou, você devia ter viajado mais. Muito bom, Seria uma viajar cobrança. mesmo. Tá certo, devia ter viajado mais. Muito bom. A gente precisa encerrar, Klaus. O papo é bom, mas queria que você deixasse um recado. Agora não mais para o Klaus, mas para quem está assistindo a gente, quem está sonhando com empreender, ou aquele que está dando os primeiros passos e cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Que dica, que conselho, que mensagem final você deixaria para quem está assistindo a gente? Eu acho que o principal é empreender, que seja em qualquer aspecto da vida, sabe? Aprender bastante coisa, eu acho que o principal é esse. E coisas assim, é engraçado, não sei se porque tem relação com a panificação, mas eu acho que a gente às vezes dá muito valor do aprender sentado lendo livro, sabe? Sim. E eu acho que o Brasil falta muito conhecimento e prática mais técnica mesmo, sabe? Ontem mesmo eu estava conversando com meu filho, eu falei, poxa, você já tinha que ter desmontado o motor de um carro, por exemplo. Sim. Se isso te interessa, né? Não, mas eu acho legal, porque tudo no mundo, né, foi construído, tem essa parte da construção, ainda mais as coisas mais antigas, tem essa relação com o trabalho, de você estar construindo alguma coisa, essa parte mais prática, sabe? Eu acho que falta muito isso para as pessoas, isso traz um aprendizado muito grande. Eu acho que é se envolver mais em atividades, sabe? Aprender fazendo mesmo. Porque o que vai trazer, é o que eu costumo falar, a teoria, ela vem da prática, e não é o contrário. Geralmente você transforma, né, em documento o que você vê acontecendo ali através de testes e tentativas. E é ali que está... E aí generaliza, né? E a gente generaliza. Exato. Eu acho que é mais isso, fazer bastante coisa, sabe? E aprender coisa nova, entendeu? E trabalhar pensando, né, nesse aprendizado do constante, sem medo de errar, vamos colocar assim. Klaus, muito obrigada por você ter vindo hoje conosco aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez aí, obrigado. E até a próxima. Até a próxima, é verdade. Espero que em breve. E você? Já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente e aproveitar para assistir às outras temporadas no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E se quiser ver só uns trechinhos, também tem cortes lá no Instagram, @IBMEC, e no TikTok, @IBMEC.oficial. E até a próxima!